Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Antes de começar a reflexão na segunda carta aos Coríntios, eu vou falar sobre o batismo, porque um inscrito, o Luiz Carlos Pantaleão, ele me pediu para falar sobre o batismo. E eu acho interessante e oportuno, porque muita gente tem essa dúvida e esse assunto ele serve até para disputas de egos. Eu fui batizado por imersão, você foi batizado por aspersão, enfim. Então eu vou discorrer aqui na própria Bíblia, para mostrar que tanto um quanto o outro são possibilidades, porque a Bíblia em si, ela não ensina um método para se batizar, ela não fala. E tudo o que se pratica, seja por imersão ou aspersão, são deduções que os próprios homens tiveram. Por exemplo, quem batiza por imersão acredita que a palavra baptizo significa mergulho. Então, por isso, e como a Bíblia menciona João Batista batizando no Rio Jordão, supõe-se, que tenha sido por imersão. Porém, na prática, é um pouco mais complicado você imaginar que ele fazia esse movimento de mergulhar e levantar as pessoas, porque eram multidões e multidões que procuravam ele. Ele teria condições de ficar o dia inteiro mergulhando e levantando pessoas, Enfim, Jesus procurou João Batista e foi batizado num rio. Então, aí supõe-se que tenha sido, por imersão, por causa do rio. Mas nós vemos em filmes, por exemplo, que as pessoas entravam no rio, ajoelhavam-se e eram batizadas por aspersão dentro do rio. Ou seja, não tem como ter certeza, porque a Bíblia ela não é clara no método. Ela apenas diz que nós devemos ser batizados como uma propagação da notícia, de que nós aceitamos e cremos na verdade que foi pregada na cruz. Paulo diz assim: nós morremos com Cristo quando ele foi crucificado, ressuscitamos com ele numa nova realidade, nova criatura, e um novo recomeço, e nos assentamos com ele nas regiões celestiais. Tudo isso aconteceu de forma espiritual, Já não somos nós que vivemos, Cristo vive em nós, É uma nova vida, uma nova realidade, Nós estamos caminhando para ficar parecidos com Cristo. Então, o batismo é esse, o batismo na cruz. Aí o batismo público, ele serve como você está publicando essa notícia de que você já nasceu de novo, de que você já é nova criatura, de que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo na sua vida, E a água é o símbolo da purificação. Então, ela é usada como símbolo ali no momento, Você está professando a sua fé em Cristo publicamente, mas a conversão, ela já aconteceu no momento em que você creu. Agora, quanto aos métodos, por imersão ou aspersão, a Bíblia dá a entender que o que era mais praticado no tempo bíblico é o batismo por aspersão, que é o batismo usado com pouca água, Por exemplo, Paulo, quando se converteu, ele ficou cego, E Ananias foi até ele para o batizar, ou seja, dá a entender que ele usou a água ali, pouca água, e batizou Paulo na própria casa. O carcereiro de Filipos também é a mesma coisa. Ele foi batizado junto com a família à noite. Ou seja, como que eles iam procurar um rio para se batizar, E em Atos 2:41, os apóstolos batizaram 3.000 pessoas de uma só vez
em Jerusalém, né? Então seria inviável. Será que teria água suficiente, né, para batizar tantas pessoas de uma só vez, né? O batismo de Cornélio também dá a entender que as pessoas foram batizadas na própria casa. Enfim, são suposições, né? E a igreja primitiva, por exemplo, imagina, havia uma grande perseguição, as pessoas que eram pegas cultuando, né, a Cristo, elas eram mortas. Você acha que elas iriam a público ser batizadas no rio, por mergulho e serem, né, automaticamente elas seriam identificadas como cristãs e morreriam? Ou seja, eu acredito que o método mais usado era realmente o de aspersão, embora eu tenha me batizado por imersão, né? Porque quando eu me converti, eu não tinha a menor noção do que eram as diferenças, né, entre igreja pentecostal, né, neopentecostal, tradicional, renovada, reformada. Eu não sabia diferenciar, né? Eu não conhecia nem a Bíblia, para falar a verdade. Depois que eu converti é que eu fui estudar. E eu fui batizada numa igreja neopentecostal por imersão, né? Uma igreja que hoje em dia eu nem reconheço como igreja cristã, né? Por causa das práticas heréticas dela. Mas enfim, eu fui batizada nessa igreja e foi o batismo que eu trago até hoje como foi a minha profissão de fé, né? E publicamente, e não há necessidade de batizar novamente, porque o meu batismo de fato foi o batismo na cruz. Foi o momento em que eu criei, né? E por último, eu congreguei durante 18 anos numa igreja tradicional que batizava por aspersão, né? E convivi com cristãos, né, dos dois tipos, que batizaram por imersão e batizaram por aspersão, e não há diferença. Todos somos pecadores, todos passamos por esse processo de aperfeiçoamento, de regeneração, de crescimento na estatura de varão perfeito, e o nosso objetivo como cristão é nos tornar parecidos com Cristo. Tanto faz o método que a pessoa foi batizada, né? O importante é que seja usada a água como símbolo apenas, né? E que haja essa consciência de que não é o batismo em si que purifica a vida de alguém, né? É a fé na morte de Cristo e ressurreição de Cristo. É isso que faz a diferença, né? E aí, eu gostaria de citar uns versículos que estão em Ezequiel 36, para vocês verem o próprio Deus falando sobre a aspersão que levaria Israel a um avivamento, né? E Ezequiel 36, 25 diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo meus decretos e a obedecerem fielmente minha lei. É o próprio Deus falando por meio do profeta Ezequiel, né, sobre o batismo que ele faria no povo de Israel que estava distante dele. O que aconteceu era que Israel envergonhou o nome de Deus diante das nações, porque eles se envolveram com deuses estranhos, porque eles profanaram, né, as coisas sagradas, eles deixaram de seguir a lei e eles mataram sangue inocente, né? Eles derramaram sangue inocente. Eles pecaram de tal forma que Israel foi destruído e o povo levado cativo, né?
E essa promessa aqui é uma promessa de restauração, né? Deus reverteria esse quadro, né? E ele usaria como, e ele usou essa expressão, aspergirei água pura sobre vocês, como o marco, né, de uma nova conversão, de um avivamento, de uma restauração. Ou seja, se o próprio Deus usou o termo aspergir, né, então eu acho injusto, né, essa discriminação que alguns cristãos fazem sobre a aspersão por serem semelhantes à Igreja Católica, né, que também batiza por aspersão. Ou seja, o método, gente, pouco importa, porque se fosse importante, a Bíblia descreveria detalhadamente. Aconteceu isso, isso e isso. As pessoas desceram até o rio, foram mergulhadas e no momento em que elas levantaram, né, elas eram novas criaturas. Porém, o que fica muito claro aqui é que o momento da conversão é que é o seu novo nascimento, né? Hoje você é nova criatura porque você creu e não porque você foi batizado, né? Então, uma pessoa que seja idosa, né, que se converte, um enfermo que está, né, nos dias de morrer e ele resolve aceitar Jesus como Salvador, um lugar de seca, enfim, uma pessoa paralítica, enfim, né? Existem inúmeras situações onde é inviável que a pessoa vá procurar águas abundantes para poder serem batizadas, né? Então, o ritual por aspersão, ele é viável nesses momentos. Agora, se você acha que deve mergulhar, que só esse batismo é que é o correto, que seja, não importa, né? O método não importa. O próprio Jesus não ensinou método nenhum. Ele disse apenas a quem batizava. Você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a todo aquele que crê, né? Mas não ensinou método nenhum. Espero ter sido esclarecedora. Qualquer dúvida pode perguntar que eu vou pesquisar, né? O que eu sei, o que eu creio é isso que eu, né, falei nesse vídeo. Mas, de repente, alguém tem uma outra ideia e pode me ensinar também. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem todos com Deus. Um ótimo sábado para vocês, né? E depois a gente volta para o estudo em 2 Coríntios. Um beijão.